Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Muito bem, hoje mais uma entrevista da série Jovem Pan e a retomada econômica. Conosco hoje Danilo Magno, empresário, diretor da LogMeg, também presidente do Grupo GEL, jovens empresários, empreendedores, também líderes. Também hoje nosso entrevistado é o gerente executivo da Suzano, unidade de Jacareí, executivo industrial, Marcelo de Oliveira. Sejam bem-vindos ao microfone do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia, Danilo. Bom dia, Clemente. Mais uma retomada econômica, chegando aí a reta final. Reta final, verdade. E Marcelo, tudo bem? Prazer tê-lo aqui mais uma vez, que é a Rádio Jovem Pan. Você nunca veio aqui, né? Não, primeira vez, Clemente. Bom dia, Clemente. Bom dia, Giovana. Bom dia, Danilo. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Você quer que comece bem tranquilo ou vamos para cima já? Como você quiser, vamos lá. Isso que é bom, né? Vamos falar sobre pandemia. O que a pandemia acabou causando para vocês na Suzano? Teve uma mudança, logicamente, de estratégia, home office, enfim, né? Houve demissões. Como é que foi o trabalho da Suzano nesse momento, que quase um ano aí com esse problema que é mundial, né, Marcelo? Isso, Clemente, parece até clichê, né? Mas sim, quando a gente fala assim que a pandemia transformou a vida de todos, né? Todo mundo, verdade. E conosco não foi diferente, né? Então, as nossas operações também, elas tiveram que passar por uma série de adaptações, né? Desde o começo da pandemia, a nossa atuação se pautou em 3 diferentes pilares, né? Então, o primeiro pilar era garantir, né, a saúde, né, dos nossos colaboradores, tanto os colaboradores próprios, os colaboradores terceiros e os familiares também, né? O outro pilar era a contribuição com a sociedade, né? Então, o que nossa empresa poderia fazer para contribuir com a sociedade num momento tão desafiador. E o terceiro pilar era o pilar relacionado à continuidade do negócio. Porque a Suzano, né, ela é uma produtora, né, de produtos renováveis, né, de bioprodutos. Então nós temos a celulose, temos os papéis e temos os bens de consumo, né? Então papéis higiênicos, guardanapos, papéis toalhas, etc, etc. Então desde o início da pandemia a gente teve consciência da essencialidade dos nossos produtos, né? Então quanto os nossos produtos naquele momento, ou os produtos dos nossos clientes, estavam presentes na vida das pessoas, nos hospitais, nas clínicas, nas casas, né? Então essa essencialidade dos nossos produtos fez com que toda a operação se movimentasse, se esforçasse para garantir que não houvesse desabastecimento. Voltando para o cuidado com os colaboradores nas fábricas, então desde o início nós adotamos o home office para praticamente 100% do pessoal de áreas administrativas, né, e funcionou muito bem, então a operação continuou. 100%? Áreas administrativas, sim, né? Entendi. E as áreas operacionais, é claro, daí a gente teve a operação presencial, né, mas garantindo todo um conjunto de medidas no transporte, na alimentação, na higienização extra dos locais de trabalho, na sanitização dos locais de trabalho. Então, uma série de cuidados para se garantir com que os colaboradores chegassem íntegros e voltassem íntegros para casa. 2, 3 meses depois do começo da pandemia, a gente ouvia assim, testemunho de colaboradores nossos dizendo assim: Marcelo, eu me sinto mais seguro aqui dentro da empresa do que fora. Que ponto chegou, né, Danilo? Então, por conta de todo o cuidado, sim, né, claro, por quanto o cuidado que foi feito, né? Então, um ambiente de acolhida, de acolhimento, e as pessoas de fato se sentindo seguras para fazer o trabalho delas. E falei de negócio, falei de pessoas, e no campo da sociedade, né? Então a Suzano, ela está presente em 7 estados, né, do Brasil, né, a Suzano como um todo. Então São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Bahia, Maranhão, Ceará e Pará, né? Então ela investiu 50 milhões de reais, né, destinados à compra de respiradores. Foram em torno de 160 respiradores no Brasil como um todo. Só no estado de São Paulo foram 50 respiradores. Se a gente lembrar, naquela época, bem do início, né, era um ponto super crítico, era um ponto de atenção, né, a questão da falta de respiradores. E doação também de outros materiais. Máscaras para os profissionais de saúde, álcool para os hospitais e outras instituições do governo, papel higiênico, né? Então uma série de medidas aí também procurando contribuir com a sociedade, e um trabalho muito forte também que acabava reverberando também na sociedade,
de conscientização dos colaboradores, né, das medidas preventivas, né, e não só do como se portar de forma preventiva dentro da operação, mas também se portar de forma preventiva fora da operação. Então, levando uma mensagem de prevenção para as casas, para as famílias, né? Então, isso foi muito importante. Se a gente olhar ligados aqui à nossa operação de Jacareí, nós temos 2.500 colaboradores, né? Então, isso diz respeito à operação da fábrica de Jacareí, mas também a toda a operação florestal que a gente tem aqui no Vale do Paraíba, né? Então, toda a operação florestal, abastecimento de madeira, até a chegada na fábrica, toda a operação industrial e depois o transporte dos produtos até o Porto de Santos. Então, a maior parte da nossa produção, 90% dos nossos produtos, eles são exportados, né, via Porto de Santos, tem uma ligação ferroviária. Então, de uma certa forma, esse trabalho de prevenção, ele atingiu 2.500 famílias aqui no Vale. Então, a gente também tem muito orgulho, né, desse trabalho de conscientização que foi feito, que foi super importante para a garantia de segurança das nossas pessoas e das famílias também. Então aí a gente está falando então, em torno de 10 mil pessoas nesse contingente todinho, né? Exato, na média isso 4 por família, sim, né, na média, né, então é um contingente significativo. Danilo? Marcelo citou aqui a questão de exportação, né? E eu estava esperando a vez do Suzano, porque a gente consegue explorar um mercado internacional, um mercado de exportação de commodities, bens, matérias-primas, né? Então eu queria entender como é a atuação da Suzano hoje, ou seja, para quantos países vocês exportam, qual é o maior mercado consumidor hoje, né, dos bens e matérias-primas da Suzano, e a representação do mercado nacional nessa fatia. A gente tem muitas pessoas que falam, mas toda a produção é exportada, o mercado nacional é atendido em segunda ordem, o mercado nacional acaba sendo ali preterido muitas vezes. Como que hoje a Suzano trabalha, né, o mercado mundial e o mercado nacional? Não, muito pelo contrário, o mercado nacional ele também tem uma relevância, porque dentro dessas 3 linhas de produtos, né, então quando nós falamos de bens de consumo, 100% nacional, né? Quando a gente fala a parte de papéis, toalha, papel higiênico, é 100% nacional. Aí outros tipos de papéis para confecção de cadernos, de livros, de embalagens, né, papéis cartão, etc, etc. Nós somos líderes na América Latina e existe também exportação para outros países do mundo, né? E também uma presença muito forte no mercado nacional, né? Então o papel de escritório como esses, né? Então nós temos uma presença muito forte nesses papéis. E mesmo a celulose de mercado, 90% exportação, mas existe também um bom volume no mercado interno. E assim, Danilo, qualidades de produtos similares, né? Então não existe aquela, vamos dizer assim, aquela distinção, né? Então as especificações, elas são as mesmas para o produto do mercado interno. No mercado agro, às vezes, que acaba exportando toda a melhor produção e o mercado agro fica, principalmente a agricultura. Nós temos, para cada cliente, temos os contratos de performance e de qualidade e nós buscamos aqueles parâmetros. Voltando à questão da exportação, então são 80 países que a Suzano exporta atualmente. E os principais mercados, Ásia, né? Então, de fato, a China é um grande consumidor de celulose de mercado, Europa e América do Norte, mas são 80 países aí ao longo do mundo consumindo, né, os nossos produtos. Então, a gente faz uma conta, quando a gente pega, né, o potencial de alcance dos nossos produtos, a gente entende que a gente toca a vida de 2 bilhões de pessoas no planeta. Imagina só, 2 bilhões de pessoas. Só o mercado chinês aí consome muito, né? Também, mas assim, porque imagina assim, né? É o nosso produto que chega direto, sim, por exemplo, como essa folha de papel que você está tocando agora, sim, mas é também o produto que é transformado pelo nosso cliente, que às vezes passa por uma outra cadeia também de produção, então até chegar ao consumidor final, isso vai espalhando 2 bilhões de pessoas. Até porque você falava no início aí que com a chegada da tecnologia, dos computadores, o papel não ia mais ser consumido, né? Pelo contrário, né? Parece que quadruplicou o uso de papel, impressionante isso, né? Fora isso, como se fala em Suzano também, Marcelo, não dá para não lembrar da preocupação de vocês com o meio ambiente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, desde, né, as etapas de manejo florestal, então todo o cuidado nas operações nossas de silvicultura, o cuidado também no transporte da madeira, nas operações de logística,
e todo o cuidado nas operações industriais, né? Então nós seguimos padrões muito rígidos, né, de atuação dos nossos controles de parâmetros da nossa operação, né? Então nós entendemos assim que não é suficiente apenas atender a legislação, atender a norma, né? Então nós procuramos ir além disso, né? Nossa. Tá aproveitando. Eu queria só fazer Não, é sequência. uma curiosidade. Uma curiosidade. Você falou em papel higiênico e a gente sabe que no início da pandemia houve uma corrida, né, na compra de papel higiênico e nós não entendemos por quê. Mas eu queria saber se vocês sentiram isso, né? Vocês que produzem, se houve realmente um boom nesse mercado, né, nessa procura. No início da pandemia, principalmente quando a gente observava o comportamento do mercado externo, então o que ficou nítido, né? Um declínio momentâneo do papel de impressão escrita, né? Então fechamento de escritórios, etc. E a gente percebeu, sim, os nossos clientes na Europa e na América do Norte, principalmente, que são produtores de papéis higiênicos, papéis sanitários, de fato eles tiveram que aumentar a capacidade de produção para poder atender aquela demanda, né? Então aquelas imagens que a gente via, né, dos supermercados assim, prateleiras todas vazias, né? Então isso teve um pico, né? E aí à medida que o tempo foi passando, isso foi se acomodando de novo, né? Então agora nessa etapa, mesmo com a questão da segunda onda, né, no hemisfério norte, já não se viu mais um consumo exagerado. Então o que se viu foi a normalização do consumo e uma certa recuperação também dos papéis que haviam tido redução no consumo, né? Então se percebe uma certa regularização do consumo no mercado externo e no mercado interno também não é muito diferente disso. Eloy, agora é sua vez. Na verdade, a Giovana deu... Sem problemas. Era uma dúvida bem interessante. Na verdade, eu queria aproveitar esse lance que o Clemente estava comentando sobre a questão de tecnologia e o que o Danilo falou sobre exportação. Eu acredito que a Suzano, ao longo dos anos, ela foi evoluindo no sentido de utilizar cada vez mais a tecnologia em benefício de produtividade e de conservação, né? Em que pé que está o negócio hoje? A gente sabe que, sei lá, nos anos 70, por exemplo, bem lá atrás, a gente conseguia uma certa produção por metro quadrado, por hectare, que seja. Hoje, com certeza, vocês conseguem uma produção muito maior nesse mesmo espaço, né? Como é que vocês fazem frente aos concorrentes nessa questão da tecnologia? Isso nossa área de tecnologia, nós temos uma área específica que cuida da tecnologia florestal, né? E essa área, ela vem através do melhoramento genético das plantas de eucalipto. E aí, tomando cuidado, eu não estou falando de organismo geneticamente modificado, eu estou falando de melhoramento genético clássico, né? Que é o que era feito desde sempre aquela na agricultura. Plantinha que resolve melhor, resiste melhor, você pega ela... Exatamente, Eloy. Você pega a melhor plantinha aqui, pega a outra melhor plantinha aqui e vai cruzando e vai obtendo melhores plantinhas e você vai multiplicando isso, né? Então a gente fala do incremento médio anual, quer dizer, você imagina uma área, né? Antes a gente falava assim, o quanto de madeira a gente consegue produzir por ano nessa área. A tecnologia foi evoluindo, a gente foi ampliando esse indicador, isso foi evoluindo, mas a gente também percebeu que o melhor indicador era medir não mais em madeira, mas era medir em celulose. Porque era não só a questão da produtividade florestal, mas a questão da produtividade industrial também. O aproveitamento da madeira produzida, né? Exatamente, então garantir maiores rendimentos, né? Então, especificamente em Jacareí, nós temos um centro de tecnologia bastante focado no melhoramento florestal. Então, recentemente a gente vem divulgando um projeto chamado Projeto Berçário, que é um projeto que ele tem também uma função de acelerar ainda mais esse processo. Então, é um viveiro, né, onde a gente vai acelerar a produção dessas melhores mudas antes que essas mudas vão para os viveiros comerciais que nós falamos. Então, a gente vai ganhar agilidade e aumento de escala nessa linha da melhoria de produtividade. Muito bom. Danilo, uma coisa? Essa é a parte da tecnologia que a gente sempre pergunta, né? E Sim, é muito claro. legal de ouvir. Eu tenho uma pergunta assim, a gente está enfrentando uma escassez de matérias-primas, né? No caminho para a Jovem Pan aqui, eu estava ouvindo até o Alexandre Garcia falar que já está faltando garrafa para vinho, para esse fim de ano, está faltando pneu, está faltando aço. Só não pode faltar o vinho, né? Exato. A garrafa pode, o vinho não. Eu queria saber
E isso acarreta no aumento de preço, né, dessas commodities quando você entra numa falta de mercado. Eu queria saber como é que a celulose está se comportando diante dessa escassez de matérias-primas no mundo, né? E qual é o impacto positivo ou negativo disso para a Suzano e para todo o mercado. Uhum. Você estava falando de garrafa de vinho, tem vinho em caixinha, né? Aquela caixinha, tem gente que não gosta e tal, mas tem papel naquela caixinha também, né? Então pode ser uma oportunidade, quem sabe, né? Tem alumínio também, não tem? Alumínio também, né? Na caixinha, né? Então não é legal. Não é da nossa linha, não é da nossa linha aquele produto lá. Em termos de abastecimento de matérias-primas, né? Na produtividade, na produção de celulose, a gente não vem observando escassez, né? Porque são contratos de longo prazo também, né? Então isso também dá uma segurança para o nosso fornecedor, né? E como, mesmo durante a pandemia, nós mantivemos, né, os patamares de produção, de capacidade, esse é um outro ponto interessante de comentar, Clemente. A gente manteve a capacidade de produção e a gente também, principalmente, preservou todos os empregos, né? Então, acho que a gente conseguiu atravessar esse período todo, né, de uma certa forma, buscando estabilidade, né? Então, a gente não teve nenhum tipo de demissão, a gente, no momento mais crítico, antecipou o pagamento de primeira parcela de 13º dos colaboradores. Nós, num momento mais crítico também, onde nós tivemos que afastar temporariamente alguns terceiros da operação, nós mantivemos por 90 dias o pagamento dessas empresas até que a gente pudesse retornar com eles em segurança. Então, tanto na parte de recursos humanos quanto na parte de suprimentos, né, então o abastecimento de matérias-primas e de serviços, a gente conseguiu ter uma certa estabilidade, né? E de uma certa forma a gente garantiu também o abastecimento dos nossos clientes, né? Houveram oscilações de mercado ao longo dos meses, né, por conta dessa dinâmica do mercado de papel. Então houveram oscilações. De preço, no caso. De preço, no caso, muito também porque a gente veio de um 2019 já com preços muito baixos, né? Então nós tivemos momentos onde o preço ele continuou baixo por conta do que já veio e por conta também de um certo desaquecimento da demanda, né? Tá. Mas o positivo é que quando a gente olha a perspectiva para 2021, em termos de capacidade, em termos de atendimento ao mercado, é uma perspectiva positiva, é uma perspectiva boa de manutenção da operação. Todos os setores da economia, todos eles tiveram que reduzir salários. Isso houve também na Suzano? Não, de forma alguma. Não houve. Não. Tá. Daqui para frente, Marcelo, como é que você avalia? Está vindo aí a segunda onda da Covid-19. Esperamos que isso não venha, que realmente a vacina chegue e que realmente traga sucesso. Como é que vocês avaliam daqui para frente a medida a ser tomada para poder segurar essa onda? Isso. Caso venha. Isso é o que a gente vem falando muito com o nosso time, né? Então, tudo aquilo que a gente estava falando dos cuidados lá desde o início da pandemia, os cuidados dentro da operação da indústria da floresta, os cuidados dentro de casa, e a gente sabe que vai passando 6 meses, 8 meses, 9 meses, vai sendo difícil até, né, para as pessoas ainda segurarem as pontas, né? Mas é um desafio que a gente, né, vem empreendendo no sentido de continuar esse trabalho de conscientização, né? Então a gente precisa manter, não desanimar para poder atravessar essa segunda onda que alguns dizem que já chegou, outros dizem que vai chegar, né? E a gente vai passar por ela com saúde e bem. Marcelo, vocês têm um trabalho muito forte com a comunidade, como você citou até no início aqui da entrevista. Eu queria saber, queria que você exemplificasse pelo menos uma ação que foi tomada para ajudar a comunidade no entorno da Suzano neste período de pandemia. Pegando seu gancho aí, exatamente, inclusive ali na região de vocês, ali em Jacareí, com relação à educação também, investimento de vocês em educação é uma coisa fantástica, né? Isso, temos o programa Suzano pela educação, né? E um exemplo até bem que ilustra bem, né, todo esse esforço durante a pandemia, bem no início, foi a mobilização de costureiras das comunidades locais, né, onde a Suzano fez a compra das matérias-primas, inclusive até fornecendo maquinários também para as associações de moradores locais. E nós compramos todas essas máscaras produzidas por essas costureiras para distribuição interna também
para os nossos colaboradores e para os nossos parceiros. Então esse foi um exemplo, talvez é o mais ilustrativo, é o mais tangível, porque um item, né, de extrema necessidade, né, a máscara em si, quando a gente conseguiu daí poder movimentar essa economia toda, né? E os produtores rurais, que nós temos o Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial, né? O PDRT que nós falamos, né? Onde eles têm as produções, né, dos materiais, dos alimentos, inclusive com comercialização para os nossos colaboradores. Nós só mudamos a forma. Antes eles iam até a fábrica para poder fazer a venda dos produtos numa loja que eles têm. Começaram a trabalhar com delivery, funcionou muito bem. Começaram a trabalhar com assinaturas, funcionou muito bem. Vai então inovando, não teve, né? Exatamente. Então não teve interrupção nesse abastecimento. Então tá. Para fechar, Danilo. Rapidamente, Marcelo, para a gente deixar uma mensagem positiva e de futuro, né, para a retomada econômica, quais são as principais inovações que você enxerga nesse setor para os próximos anos? São muitas, Danilo. Assim, ó, a gente vai cada vez mais saindo de um modelo onde a gente olha a floresta plantada como só fonte de celulose e papel, mas a gente começa a vislumbrar num futuro onde essa floresta plantada, né? Então sempre lembrando, eu falo muito floresta plantada, né? Então a gente não corta a árvore, a gente colhe a árvore que plantou, né? Entendi. Então a floresta plantada, ela vai ser fonte de N produtos, né? Então existem pesquisas onde a gente vai poder aplicar a fibra de eucalipto, por exemplo, no mercado têxtil. A gente vai poder aplicar produtos derivados de eucalipto na composição de substituição de plásticos, então plástico verde, biocombustíveis. Então são N possibilidades e ainda tem muito campo na pesquisa, na linha do que a gente estava comentando com o Eloy antes, do melhoramento de produtividade também. Então tem muita coisa para se ganhar na produtividade do negócio atual e tem muito produto novo para vir aí pelos próximos 5, 10 anos. Então as perspectivas são muito boas. Danilo, interessante, porque o tempo é curto e a matéria é interessante, que prosseguimos não tem mais jeito, não dá para ter que cortar mesmo. Essa pauta teve que fazer correndo aqui no final, porque é muito assunto interessante. Partes, verdade. Né? Marcelo, te agradeço aqui mais uma vez a sua vinda aqui à Rádio Jovem Pan, foi um grande prazer entrevistá-lo aqui hoje na retomada econômica. Seja bem-vindo sempre aqui à Jovem Pan, sucesso e muito obrigado. Eu que agradeço a Jovem Pan pela oportunidade, sempre é muito bom falar do que a gente vem fazendo, né, dentro da empresa e fazendo dentro da empresa pensando na sociedade, né? Então aproveitando aí, desejando a vocês aí uma ótima semana e também, por que não dizer, um ótimo Natal, um ótimo 2021, né? Muito obrigado, igualmente. Outro clichê, né? Falar que 2021 vai ser melhor que 2020, com certeza vai ser, né? A esperança sempre existe. Vai ser. Mas de coração, um ótimo 2021 para vocês.